Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula de Geografia para você do nono ano do ensino fundamental. Antes do tema e objetivos da nossa aula, vamos aos recados importantes aí para vocês. Primeiro, assista a aula Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro, importantíssimo, comunique-se com seus professores, tire as suas dúvidas. E se porventura ainda você não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Tema de hoje, vamos falar sobre um aprofundamento aí do primeiro setor da economia na Oceania, agricultura, pecuária e extrativismo. Vamos aos objetivos da nossa aula, né? Nós vamos retomar alguns aspectos do primeiro setor da economia. Repito, em aulas anteriores a gente já tivemos informações sobre esse tema. E vamos destacar, mais uma vez, o desenvolvimento desse setor durante a pandemia do coronavírus. Na aula anterior, nós vimos os setores da economia da Oceania, né? Relembramos aí as atividades dos setores, dos 4 setores, né? Da tecnologia também. Destaque para a Austrália e Nova Zelândia, que, repito, eles ocupam a maior parte do território e são os países mais desenvolvidos. Aqui é um mapa, a gente se situar, né? A região da Oceania, aqui, a Austrália, a Melanésia, que é aquela da população que tem a pele mais escurecida pela presença da melanina, e temos a Polinésia, que são as pequenas ilhas espalhadas ali pelo Pacífico, e a Nova Zelândia. Vamos lá, né? Tradicionalmente já temos um exercício aí, vamos praticar aí os nossos conhecimentos. Escreva sobre as atividades do primeiro setor da economia. Quais são? Escreva algumas características aí, beleza? Vai lá com vocês, tempo na tela.
E aí, no ano, vamos lá, vamos corrigir a nossa primeira atividade, um exercício aí. Escrever características das atividades do primeiro setor da economia. Então, vamos lá. Também chamado de setor primário, né? Ele está vinculado ao desenvolvimento da agricultura. A agricultura pode ser intensiva ou extensiva. Intensiva, os animais confinados, alimentação balanceada, um microclima ali para eles, né? E os animais ficam confinados. Na extensiva, animais soltos no pasto, se alimentando da pastagem. E ao extrativismo, que pode ser vegetal, animal ou mineral. A pecuária, né, que eu falei, pode ser intensiva ou extensiva, e a agricultura, confundir, pode ser o agrobusiness ou a de subsistência. Repetindo, a agricultura, ou ela é tipo exportação ou é de subsistência, né, que supra as necessidades do produtor, a pecuária intensiva ou extensiva e o extrativismo nessas três categorias, extrativismo vegetal, animal e mineral. Esse setor produz matéria-prima que abastece as indústrias, né? E a indústria automobilística integra o setor secundário aí da economia. O primeiro é isso, fornecer matéria-prima para industrialização, consequentemente vai para o setor de comércio. Vamos em frente. A Oceania, apesar de possuir muitas ilhas, né, são milhões de ilhas, os territórios são posses de outros países. A gente viu também em aulas anteriores, na França, a Inglaterra, os Estados Unidos, invadiu várias ilhas ali para testes nucleares. Então são poucos países que são independentes. Aí, novamente, o destaque é Austrália e Nova Zelândia. Outro fator importantíssimo para o desenvolvimento da economia da Oceania é a APEC, essa cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. Mas, por enquanto, só temos 3 países da Oceania que fazem parte: Austrália, Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné. Isso é decisivo para o desenvolvimento econômico desses países, né? Os demais países não estão integrados à APEC, né? E têm dificuldades de se colocar aí, ter um posicionamento no mercado mundial. As exportações baseiam-se em produtos de subsistência e monoculturas dos outros países. Então, são atividades limitadas, não tem diversidade econômica como nesses 3 países que a gente viu aqui, que fazem parte da APEC. Né? Isso é importante, você ter diversidade econômica, você atuar nos 4 setores da economia, que é o mais interessante. Aí, o porquê, qual o motivo, né, desses Austrália e Nova Zelândia, né, serem diferenciados na economia? Primeiro, o agronegócio praticado por esses 2 países. Eles estão entre os 12 maiores exportadores de produtos agropecuários e alimentos do mundo. O Brasil também está lá, estamos na 3ª posição. A Austrália, 6º maior país do mundo em área total, vem logo após o Brasil, né, que é o 5º maior. Mas a área agricultável, devido à presença do deserto gigantesco que tem lá, é inferior à nossa. Nós temos áreas agrícolas maiores. Mas a Austrália é uma forte concorrente do Brasil no mercado mundial, fortíssima. Outro obstáculo encontrado lá na Austrália é a falta crônica de água, né, devido à presença do deserto e mudanças climáticas. Aquela região é atingida, né, por fenômenos climáticos, furacões. Ali a atividade do clima ali é muito, muito forte. Como consequência dessa falta crônica de água e das mudanças climáticas, no ano passado, né, a Austrália enfrentou muitos incêndios, uma seca muito prolongada, e a safra de trigo, que é também nossa forte concorrente, é uma das maiores produtoras globais, né, teve no ano passado, né, que ficou no futuro, mas 19% de queda na safra. O ano passado, a Austrália enfrentou problemas climáticos, problemas ambientais gravíssimos. E isso, lógico, acabou freando a economia, né, tendo prejuízos aí nas safras agrícolas, principalmente devido às mudanças climáticas e à falta de água, e mais agora o fato da pandemia. Né? Vamos para um quiz aí, número 2. Um dos fatores que fazem da economia da Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné mais fortes é estarem associados a, letra A ALCA, a área de livre comércio, B, ao PEP,
C, a APEC ou letra D, o NAFTA? Vai lá, questionário, é rapidinho, a gente já volta. E aí no nono estamos de volta aí, né? Questionário é Free Fire, aí rapidinho, papum. Um dos fatores que fazem a economia da Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné mais forte é o fato de estarem associados a letra A, Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, letra B, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, ou o NAFTA, um bloco econômico que nem fica lá, né? Fica na América do anglo-saxônico, Canadá e Estados Unidos. A resposta correta é a APEC, né? A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Vou ressaltar isso para vocês novamente. A Oceania fica muito próxima do Sudeste Asiático, que é uma região que vem se desenvolvendo muito na Ásia. Tem muita troca comercial ali da Oceania com esses países do Sudeste e principalmente com a China. E isso para eles é muito fácil fazer o comércio, é muito próximo ali, né? Então, o custo aí de transporte e tudo mais, ele é mais baixo. Metade das exportações de Nova Zelândia e Austrália, né, já tem acordos bilaterais, tem acordos com outros países e principalmente os acordos regionais dentro do próprio continente, que garantem um acesso privilegiado a essas trocas comerciais. A outra metade dos negócios, né, vai para os países que estão negociando ainda, firmando acordos com os países. Com isso, qual é a vantagem? O maior custo da produção, né, não é barato produzir as coisas também, é compensado por essas menores barreiras para exportar. Repito, devido à proximidade do continente, Austrália e Nova Zelândia, dos países da Ásia. Aqui, para a gente fazer uma comparação, uma analogia com o Brasil, a Austrália tem 35 adidos agrícolas em 18 países, sendo 10 só na Ásia. O Brasil tem 8 adidos no mundo todo. O que é um adido? Um adido agrícola são as pessoas que estão nos países negociando, facilitando as trocas comerciais. Então, para vocês terem uma ideia, a Austrália tem 35 adidos. 35 adidos negociando, fazendo negócios agrícolas em 18 países. O Brasil, né, que a gente viu, tem até um território maior, tem mais áreas agricultáveis, nós temos aí somente 8 adidos no mundo inteiro. As ilhas, né, destaque para a cidade de Port Moresby, que fica na Papua Nova Guiné, é a ilha mais povoada, é Papua Nova Guiné, tem 7,3 milhões de habitantes. E aqui também se vê a feira livre, atividades agrícolas
né, que são mais desenvolvidas nestas ilhas. Característica importante aí das Ilhas Fiji para a agricultura. O governo das Ilhas Fiji sugeriu aos produtores que ingressassem no sistema de consórcio agrícola. O que é um consórcio agrícola? Um grupo de produtores se une, né, para adquirir máquinas e equipamentos, para otimizar a produção agrícola. E essa forma de consórcio, ela traz menos juros para o pagamento das parcelas, né, e acaba beneficiando todos os produtores. Então, nas Ilhas Fiji, o governo está incentivando esses produtores a ingressarem nesse sistema de consórcio de culturas, certo? Na agricultura, nós temos um solo pouco propício aí, né, nas ilhas para a prática agrícola. Algumas têm as suas produções destinadas só para o mercado interno. Temos algumas exceções, né, que a gente acabou de ver, Papua Nova Guiné já tem uma agricultura de exportação, com café, cacau e chá. Em menor grau, a ilha de Samoa cultiva essas culturas tropicais, aí, cacau, o coco, banana e abacaxi. E a ilha de Tonga, né, que exporta banana e sementes oleaginosas. A pecuária, né, os maiores produtores, como não seria diferente, Austrália e Nova Zelândia constituem essa agropecuária avançada, toda mecanizada e, como consequência, um grande parque industrial. Lembram que são os parques industriais? Grandes áreas, podem envolver até várias cidades ao mesmo tempo, né? São espaços onde são desenvolvidas as atividades industriais, né? Todas as etapas ficam ali numa mesma área. Repito, um parque industrial pode envolver até algumas cidades. Aí a pecuária australiana, né, com grande destaque mundial também. Vamos ver qual é o desenvolvimento, o que a Austrália tem para mostrar aí sobre a pecuária. O Giro do Boi é uma agência de notícias brasileiras sobre pecuária. Teve acesso a um relatório 2014-2015, né, desse Instituto aí da Produção de Carne na Austrália. Eles tiveram um aumento de 6% no número de animais, chegaram a 3,22 milhões de cabeças. Houve uma leve melhora também na qualidade dessa carne, no aumento da gordura ali do animal. E o número de produtores também cresceu em 12%, chegando a 41.973 produtores pecuaristas. É claro, esse crescimento de 30 anos da Austrália, então isso, lógico, não é mil maravilhas, não é um conto de fadas. Isso é lógico que ao longo do caminho os obstáculos vão acontecendo. Perdeu, né, a Austrália perdeu aí a força com a ausência da China. A China deixa de comprar os produtos agora no período da pandemia, né? O nosso principal concorrente aí teve uma retração no comércio de carne bovina com a China. Beleza? Vamos à nossa terceira atividade, um quiz aí. Um tradicional concorrente do Brasil no mercado mundial, país de destaque na Oceania. Adivinha que país é esse? Letra A, Nova Zelândia. Letra B, as Ilhas Salomão. Letra C, as Ilhas Fiji. Ou letra D, Austrália. Vai lá, pessoal, a gente já volta para a correção aí.
Esse país é um tradicional concorrente do Brasil no mercado mundial. É lógico que estamos falando da Austrália. Vamos ver agora nos próximos slides aí, né? Além dessa perda de mercado com a saída da China, né? Interrupção da compra de produtos pela China, também alguns desastres naturais ocorreram no território australiano. Teve uma desaceleração agora no mês de fevereiro, né, do comércio global da carne bovina, lógico, devido à pandemia, né? E em 2019, pela primeira vez, a China tornou-se o principal comprador de carne da Austrália. Então, recentemente, eles começam a praticar essa troca comercial, a China comprando a carne e já logo vem a pandemia, a China sai de cena, é lógico que a perda econômica para a Austrália é muito grande. Repito, a China é um país gigantesco, uma população gigante, então a demanda por alimentos lá é muito grande. Outro problema que a Austrália enfrentou no ano passado, gravíssimo também, né, foram os incêndios, uma seca muito prolongada, já é uma área de deserto, aí com esse fenômeno dos extremos climáticos, acabou sendo prejudicada com esses incêndios. E esses incêndios, né, mataram pelo menos 56 mil cabeças de gado, destruindo também áreas agrícolas nos estados de Nova Gales do Sul, Vitória e na Austrália do Sul. Os maiores produtores também foram os mais afetados pelo fogo, nessa região onde estão os maiores pecuaristas. E justamente lá os incêndios ficaram sem controle. É uma tragédia para a Austrália? Com certeza, um problema econômico gravíssimo, mas isso favorece quem? O seu maior adversário no mercado mundial, que somos nós, o Brasil. Aí eu falei para vocês, já vinha falando do destaque da Nova Zelândia como a maior exportadora de produtos lácteos derivados do leite. Aqui, lógico, uma imagem da criação aí do gado leiteiro. Um estudioso da área, né, ele destacou esses 3 tópicos que definem a produção de leite na terra dos kiwis. Dos kiwis é o pássaro, né? Lembra do kiwi? E o kiwi lá também, a fruta também um neozelandês levou lá para... Eles são apaixonados pelo kiwi lá. A gente viu em aulas anteriores, faz até produtos de beleza, né? Com base nessa fruta. Mas os 3 tópicos são o volume de produção, que aumentou, a tecnologia utilizada nas atividades agropecuárias e essa estrutura operacional. A primeira, do volume, tamanho dos rebanhos que encontramos. 50% das fazendas possuem de 100 a 350 animais, 30% das fazendas 500 vacas ou mais, 12% tem mais de 750 animais e 5% tem mais de 1.000 animais. Nos últimos anos também vem crescendo o número de fazendas com rebanhos maiores que 400 animais. Lógico, repito, obstáculos aparecem ao longo do caminho, né? A economia é muito volátil, ela tem um desenvolvimento bem dinâmico. Então, a gigante de laticínios da Nova Zelândia, a Fonterra, registra um prejuízo na China, mais uma vez aí, ó, o envolvimento dos chineses, né? Então, essa empresa registrou um prejuízo líquido de 348 milhões de dólares australianos ou 250 milhões de dólares nos últimos 6 meses, encerrados em 31 de janeiro, que é o que a gente está vivendo aqui, 2020, e infelizmente a pandemia acaba trazendo maiores problemas aí. Esse teve início antes da pandemia e foi se agravando, né, com o surgimento do Covid-19. Vamos mais uma atividade, um exercício número 4. Cita algumas características dos 3 fatores utilizados para definir a produção de leite na Nova Zelândia. Vai lá, pessoal, manda ver, a gente já volta.
E aí, Nonora, vamos dar uma olhadinha aí quais são os fatores que definem a produção de leite na Nova Zelândia, né? A primeira do ranking em exportação de produtos lácteos. A gente viu que o volume de produção é a quantidade de animais criados nas fazendas, né? A porcentagem e o número que cada fazenda abriga aí de animais. Tecnologia, tem sistema de irrigação para agricultura e melhoramento genético de animais e plantas. Hoje a gente sabe que a manipulação genética, ela existe, né? Veio com força total já há alguns anos atrás, e são os alimentos transgênicos aí, modificados geneticamente. E a estrutura operacional. As propriedades são operadas por 3 sistemas diferentes, sistemas de mecanização e outras tecnologias utilizadas nas produções do leite. As grandes reservas minerais também presentes no continente, né? O solo da Austrália, por exemplo, tem jazidas de ouro, bauxita, minério de ferro, cobre, manganês, principalmente enviados para o Japão e países da União Europeia, essa produção mineral. A fonte energética, reservas de carvão mineral lá na região. Aqui esse mapa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é interessante, que é a economia da Austrália, né? É a maior exportadora mundial de diamantes. Pô, assim, o diamante já tem um valor agregado, são produtos que têm alto preço, né? De alumínio e de carvão. Exportação de ouro, chumbo, minério de ferro, são inúmeros recursos minerais. Então nós temos aqui a parte industrial, aqui, né, que não é o tema da nossa aula, mas está aqui, a indústria é muito desenvolvida, nas mais diversas categorias, automobilística, eletrônica, mecânica, química, siderurgia, e os minerais, né, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 minerais explorados só na região da Austrália, só nesse país. A agropecuária, temos 4 tipos de culturas agropecuárias, hein? As tropicais, né, que a gente viu, que tem o coco, a banana, cultura de cereais e criação de ovinos também gigantesca no território. Pecuária extensiva, daí tem a região de floresta, aí, os desertos e regiões montanhosas. Mas o espaço é muito bem aproveitado. A organização desses setores da economia acabam trazendo essas vantagens para o continente Oceania e principalmente para a Austrália. A Nova Zelândia, ainda no primeiro setor, contribui aí para o primeiro setor a madeira e a pesca, que complementam a pecuária e a agricultura, né? O extrativismo mineral, em razão do tamanho do território, né, da Nova Zelândia, não possui uma grande quantidade de minerais, e a formação geológica também não contribui. A dependência, né, daí da Nova Zelândia de importar esses produtos minerais, esses produtos de base. Com relação às ilhas, né, a quantidade é menor, a gente já viu em slides anteriores. As ilhas, a extração mineral não tem tanta relevância, o mais forte é o turismo e a agricultura em alguma das ilhas. As Ilhas Salomão, né, só tem cobre, fosfato e ouro, só não, né, mas já são menos minerais em comparação à Austrália. Papua Nova Guiné tem cobre, petróleo, e as Ilhas Fiji também exploram ouro e cobre. Outra curiosidade interessante é que, na maioria dessas ilhas, elas têm um potencial de reservas ainda não descobertas. Então ainda vai haver muita extração mineral por lá, porque as reservas estão lá ainda para serem descobertas e exploradas. Vamos à nossa quinta atividade, mais um questionário. É a maior exportadora mundial de diamantes, alumínio e de carvão. Que país é esse? Difícil. A, Papua Nova Guiné. Letra B, Nauru. Letra C, Ilhas Fiji. Ou letra D, Austrália. Vai lá, rapidinho, que a gente já volta aí.
E aí, no ano, vamos lá, vamos à correção da nossa quinta atividade, o questionário. Maior exportadora mundial de diamantes, alumínio e de carvão. Acabamos de falar aí, é a Austrália. Lembrando, a Austrália, né, uma das nossas maiores concorrentes no mercado mundial. Né? Lógico, com uma organização diferente, com um desenvolvimento diferenciado, mas estamos aí concorrendo com a Austrália. Nas ilhas, extração mineral. Aqui a imagem de Nauru, lembra de Nauru? Né? A exploração do fosfato, que acabou destruindo todo o ambiente natural dessa ilha. Né? De início, a riqueza do fosfato foi a maior alegria na ilha, aquele desenvolvimento e mineradoras chegando e todas as regiões da ilha crescendo, mas hoje, a gente viu imagens de satélite nas outras aulas, né? Hoje não existem mais as belezas naturais da ilha. Aí a exploração do fosfato. A Papua Nova Guiné também tem jazidas de minerais não ferrosos, ouro, cobre. São explorados por empresas australianas, né? As trocas ali, os acordos comerciais, né? Eles ocorrem também dentro do continente, acordos regionais. E as Ilhas Salomão também, ó, as reservas ainda pouco exploradas lá na Ilha Salomão, ó, ouro, prata, cobre, fosfato, asbesto e bauxita. Lembra do asbesto? O asbesto é aquele material usado para fazer as telhas, mais conhecido também como amianto, que provoca asbestose e traz uma série de doenças aí. Então, no plano do extrativismo vegetal, né, um dos produtos de destaque é a copra, é a amêndoa seca do coco, que se extrai um óleo. Né, quase a maioria dos pequenos países da Oceania utilizam esse produto como fonte de renda. Ilhas Salomão e Samoa exportam madeiras finas. A pesca em todas as ilhas também é praticada. Não uma pesca de exportação do pescado para atender às necessidades da população. Fiji e Kiribati, né, tem no guano. Olha só, o guano é depósito de fosfato derivado do excremento de aves marinhas. Olha só, esse produto também é uma fonte de renda. Vamos lá, nossa última atividade, nosso último questionário. Principal fonte energética utilizada na Oceania. Letra A, petróleo. Letra B, gás natural. Letra C, urânio. Ou letra D, o carvão mineral. Vai lá, capricha lá que a gente já volta. E aí, no nono, vamos à nossa última atividade, um questionário. Principal fonte energética utilizada na Oceania é o
carvão mineral. Lógico, devido à presença do carvão mineral, a geração de energia é feita pelas termoelétricas. Ressaltando que isso varia de território para território, fazendo uma comparação com o Brasil, por exemplo, ou com a China, que tem uma grande quantidade de rios, né? Bacias hidrográficas gigantescas aí, e usamos a energia hidrelétrica. Beleza, galera? Então vimos hoje aí as atividades do primeiro setor da economia na Oceania, né? Conhecemos aí com mais profundidade alguns detalhes dessa produção do primeiro setor, da agricultura, do extrativismo e da pecuária. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.